Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para mais um vídeo. Vídeo este que nós estamos caminhando na Bíblia. Já apresentamos aqui a segunda carta do apóstolo João, versículo por versículo, um louvor, uma frase e um tema. Agora estamos no nível 2, onde já foi apresentado um louvor, uma frase. Estamos trabalhando a terceira carta do apóstolo João, logo após um tema. E se você quiser uma prova também, para você saber o que reteu, eu te mando sem problema algum. O nosso canal é muito simples e muito objetivo. Qual o objetivo, irmão Cleverson? Ajudar as pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia. Lê, mas não consegue entender. Então o que você vai fazer? Você apenas vai ler o capítulo e deixa que eu te explico, versículo por versículo. Amém? E se preferir, temos uma turma presencial, tá bom? Nas segundas-feiras, das 7 às 9 da noite. E temos também aos sábados, das 3 às 5 da tarde. Fechou? Bora para cima. Terceira carta do apóstolo João. Pegue aí sua Bíblia. Vamos caminhar mais um pouquinho nela. Terceira carta do apóstolo João. Hoje vamos ler apenas o versículo 12. Acredito que seja o suficiente. Terceira carta do apóstolo João, versículo 12. Está escrito assim, ó. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? No vídeo anterior, nós tratamos a expressão do versículo 11. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Correto? Nós também tratamos, não sei, não vou me lembrar muito bem se foi no vídeo passado. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Provavelmente, tá bom? Dentro do versículo 11 ainda, quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. E aí chegamos no versículo 12, onde tratamos a expressão todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E hoje nós trataremos a expressão Demétrio, fechou o nome Demétrio, e no versículo 12 também trataremos a expressão e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, hoje, a mensagem de hoje é só essas duas colocações, só essas duas expressões. O primeiro, o nome, Demétrio, e a segunda expressão, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, no vídeo passado, quem faz bem é de Deus. Está apontando para quem? Falei no vídeo passado, hein? Mas quem faz mal não tem visto a Deus. Quem faz bem está apontando para João, Demétrio, Gaio, quem faz bem. E quem faz mal? Diótrefes e os seus seguidores. Aqui, sobre quem faz bem e quem faz mal, é importante nós vivermos um comportamento de expor as ideias, tá bom? Expor as ideias. Existem muitas pessoas que elas querem viver impondo ideias. E impor é diferente de expor.
Impor é quando você quer forçar uma mudança. Expor é quando você faz sua parte e deixe que a pessoa trabalhe na mudança dela, até porque o ser humano, ele vive pelo menos aí um tripé na sua vida. O jeito que ele pensa é o jeito que ele age. Isso aqui é a plantação. E aí no terceiro vem as colheitas. Então não se esqueça disso. O ser humano não foge dessas três coisas aqui. Mahatma Gandhi, ele disse uma frase um dia, que a frase dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, em primeiro lugar, aprenda a expor ideias e não impor. Deixe que cada um trilhe seu próprio caminho. Segundo, seja a mudança que você quer ver no mundo. Como você gostaria de ver o mundo? Comece por você. E aí os dois tipos de líderes, o que é de Deus ou o que tem visto a Deus, e o que não é de Deus, que no texto é definido como aquele que não tem visto a Deus. Lembrando que um cheio do Espírito Santo, um líder cheio do Espírito Santo, um crente vazio de Deus, um líder vazio de Deus, ainda sendo crente. Como que eu sei, irmão Cleverson? Pelo fruto. Gálatas, capítulo 5, vai definir o fruto do Espírito. A mexerica, que a gente falou no vídeo passado, né? O fruto. E aí, repartida em gominhos. Como é que eu sei que o meu líder é cheio de Deus? Observe ele e veja se de fato ele carrega o fruto do Espírito. E quando eu sei que o meu líder não é de Deus? Observe ele e veja se ele carrega o fruto do Espírito. Amém? E aí no versículo 12, João mostra que as três camadas que nós devemos observar quando a gente for levantar alguém ou quando a gente for criticar alguém. Quais são as três camadas? Está no próprio texto. Todos dão testemunho de Demétrio. Todos dão testemunho de Demétrio. Ou seja, as pessoas ao redor de Demétrio dão testemunho dele. Como assim? Ele é um bom crente, vive na palavra. Eu admiro a conduta de Demétrio. Todos dão testemunho de Demétrio. Segunda camada, até a mesma verdade. Ou seja, a própria verdade central do cristianismo. Cristo, sua palavra, seus ensinamentos dão testemunho de Demétrio. E a terceira camada, e também nós testemunhamos. E aí quando João fala nós, ele está falando da liderança. Então, ou seja, todos, pessoas ao redor. Até a mesma verdade, Cristo e seus ensinamentos. E nós testemunhamos também a liderança. As três camadas, para quando você for repreender alguém ou criticar, e essas três camadas também devem ser usadas quando você for levantar alguém. Quando você for levantar alguém, veja o que as pessoas ao redor dessa pessoa falam sobre ela. Veja algum tempo, observe essa pessoa um tempo, veja se ela está andando nos ensinos de Cristo. E terceiro, você como liderança e os outros líderes, como estão observando ela? Amém? Então, 3 camadas para levantar e 3 camadas para repreender. E aí nós usamos o texto de Mateus 18:16, correto? Que é a má interpretação que as pessoas fazem desse texto, dizendo onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Está errado essa interpretação, quando é aplicada para culto vazio. E aí iniciaremos agora a mensagem de hoje. Versículo 12, a
apenas o nome Demétrio. Ache ele aí. Se achou ele aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Demétrio. Beleza? É nesse nome que nós iremos trabalhar agora. O nome Demétrio significa pertencente a Deméter. Ó, Demétrio significa pertencente a Deméter. A palavra grega Deméter se refere a uma deusa pagã da agricultura e da vida rural, cujo significado é terra-mãe. Eu vou repetir porque tem muita informação nesse nome aqui e é importante você anotar aí, porque fica mais fácil para você aprender e lembrar depois. Demétrio significa pertencente a Deméter. A palavra grega Deméter se refere a uma deusa pagã da agricultura e da vida rural, cujo significado do quê? Ó, Demétrio, Deméter. Deméter significa o quê? Terra-mãe. Então, Demétrio, Deméter, terra-mãe. Um resumo daquilo que eu acabei de falar. Observe que pelo próprio significado de Demétrio, provavelmente esse Demétrio aqui não nasceu, vamos se dizer, numa família crente, tá bom? Provavelmente. Não nasceu numa família crente, até porque a origem do seu nome é grega. E provavelmente ele veio do mundo, aprendeu muitas coisas do mundo, teve uma vida errada até conhecer a palavra, até conhecer a verdade. Então, o primeiro nascimento de Demétrio foi através da sua carne, da mamãe e do papai. O nascido da carne, aonde mamãe e papai de Demétrio se relacionaram, deram esse nome maravilhoso para ele, Demétrio, e aí depois de 9 meses nasceu esse cidadão aqui, Demétrio. Olha que coisa linda. A Bíblia ela sempre vai nos ensinar sobre os dois nascimentos. Então, o primeiro nascimento de Demétrio, o nascimento da carne, aonde papai e mamãe se relacionaram, depois de 9 meses nasceu Demétrio. Só que na vida de Demétrio aconteceu o segundo nascimento. Glória a Deus. Onde alguém apresentou para Demétrio a palavra. Onde alguém apresentou para Demétrio Jesus. Onde alguém apresentou para Demétrio a salvação. E a partir dali, Demétrio teve o seu segundo nascimento. Primeiro, de papai e mamãe. O segundo, irmão Cleberson, Demétrio e a palavra. Eu sei que citando esse primeiro e segundo nascimento, você já lembrou do texto. Você já lembrou do texto que eu vou citar. João 3, onde Jesus ele tem uma conversa com um doutor chamado Nicodemos. E aí Jesus vai explicar sobre o novo nascimento. Olha que coisa bela. Jesus explicando para Nicodemos o novo nascimento, ele olha no versículo 3 para Nicodemos e diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí no versículo 4, Nicodemos ele não entende essas palavras de Jesus. Lembrando, eu estou explicando o primeiro e segundo nascimento. Demétrio, origem mundana, e depois o seu segundo nascimento, origem cristã. E aí aqui Nicodemos, ele não entende muito bem. No versículo 4 ele responde: disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que Nicodemos ele está entendendo aqui?
Pode um homem, depois de nascido, voltar ao ventre de sua mãe, esperar mais 9 meses para nascer de novo? Nicodemos está entendendo a gestação natural, que é o que Jesus explica aqui, que o nascido da carne é carne. Só que Jesus não está explicando o primeiro nascimento. Ele está falando do segundo nascimento. E aí Jesus responde no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmão, grava isso aqui é profundo demais. Nicodemos está entendendo o primeiro nascimento, o da carne. Papai e mamãe se relacionou, depois de 9 meses nasceu ele. Então ele está entendendo como o nascido da carne. Agora Jesus ele vai explicar o que é o nascido do Espírito. E aí Jesus começa a explicar no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, o que é nascido da água? Segundo, o que é o nascido do Espírito? Lembrando que água aqui é palavra, água aqui é ensino. Todo nascido de novo bebe constantemente da água. Vou simplificar. Todo nascido de novo, ele costuma meditar na água, ler a palavra, meditar, se aprofundar na palavra, porque o nascido da água ama beber da água. Lembra que eu falei que Nicodemos ele estava entendendo apenas o primeiro nascimento? Olha como fica profundo agora. Na cabeça de Nicodemos, papai, mamãe se relacionou, depois de 9 meses, veio Nicodemos. E aí Jesus agora está explicando o nascimento carnal? Não. Ele está explicando o nascimento espiritual. Como é que funciona, irmão Cleberson? É mais ou menos assim, ó. Aqui também está acontecendo esse nascimento. É mais ou menos assim, ó. Você conhece a água, bebe da água, começa a se relacionar com a água diariamente. E depois de um tempo, nasce um outro você dentro de você. Ai, eu vou de novo. O nascido da carne, papai e mamãe, se juntou. Depois de 9 meses, nasce um outro ser, uma terceira pessoa. Aqui, no reino, não é papai e mamãe que se relaciona. Aqui no reino, é você e a água. Deixa eu simplificar. É você e a palavra de Deus. E depois de um tempo, você vai percebendo que alguns pecados que você cometia não está praticando mais. Pensamentos que você tinha não está pensando mais. A mente começou a ficar mais pura, a alma começou a ficar mais pura, a conduta mudou. Por quê? Porque você começou a se relacionar com a água. E esse relacionamento trouxe um novo ser. Qual o novo ser que trouxe? Um novo você dentro de você, só que parecido com Cristo. Esse é o segundo nascimento. Dá uma glória a Deus, isso aqui é profundo demais. Oh, glória. E aí Jesus, olha o que ele vai dizer no 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Oh, glória. O que é nascido da carne é carne. E aqui Jesus não está falando de apenas uma origem pecadora. Ele está falando da origem, seu pai e sua mãe. Mas no segundo nascimento você conhece seu verdadeiro pai. No segundo nascimento você conhece sua verdadeira família. O nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. Só o nascido do Espírito conhece a vontade de papai do céu. E é isso que aconteceu com Demétrio, oh glória. Demétrio aqui, ele vem de uma família pagã. Demétrio aqui vem de uma origem pagã. O próprio significado do nome dele
já traz consigo a essência de uma deusa pagã, mas um dia foi apresentado para ele o verdadeiro Deus. Se tu não der glória nisso aqui, meu irmão, eu vou parar esse vídeo agora. Eu acabei de dizer que o nome Demétrio automaticamente leva para Deméter, Deméter leva para uma deusa pagã, e essa deusa pagã significa terra-mãe. Antigamente Demétrio adorava a terra-mãe, antigamente Demétrio adorava o materialismo, antigamente Demétrio adorava só a terra, só o terreno, mas um dia foi apresentada uma palavra onde Demétrio deixou de adorar a terra-mãe e começou a adorar o papai do céu. Vou de novo. Um dia foi apresentado para Demétrio uma palavra, um dia foi apresentado para Demétrio Jesus, e Demétrio deixou de adorar a terra-mãe, deixou de adorar ao materialismo, deixou de apenas ser avarento, só olhar para a terra, não, deixou de adorar a terra-mãe e passou a adorar papai do céu. Deixa eu lhe contar um lindo testemunho para você, crente. Esse Demétrio aqui aponta também para você, porque um dia você adorou o mundo, um dia você adorou deuses pagãos, um dia você foi de outra religião, e eu não tô aqui para pregar uma outra religião, eu tô falando de um novo estilo de vida, um nascido do Espírito, uma nova conduta, aquele que se parece com Jesus. Um dia você adorou terra da mamãe, um dia você adorou terra-mãe, mas um dia também foi apresentado para você o papai do céu, um dia foi apresentado para você uma palavra, essa palavra te pegou e você não teve como correr nem para a esquerda nem para a direita, porque papai do céu olhou para você e disse: hoje você para de adorar a terra-mãe e vai adorar papai do céu. Aí nasceu dentro de você um novo ser, e esse novo ser ama a palavra, ama a oração, ama a consagração, porque o ser do céu se alimenta de coisas do céu. Oh, glória! Eita, que forte! De acordo com o que foi explicado aqui, você é um nascido de novo? Você de fato ama as coisas do céu? Deixou de adorar terra-mãe para adorar papai do céu? Oh, glória! Oh, glória! Ou tá parecendo aquele povo do Egito, que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Como seu irmão em Cristo, eu oro para que papai do céu te ajude a se manter firme e implante dentro de você mais desejo pelas coisas do céu. Tá entendendo, Demétrio? Tá entendendo, Demétrio? Veio da terra-mãe, mas se tornou um excelente adorador do papai do céu. Volta para lá não. Volta para lá não. Ô, glória. O Espírito me impulsiona a dizer isso aqui para alguém. Você foi tirado de lá. Não volta para lá. Não volta para lá. Eu te dou força hoje, eu te dou graça hoje. Eu te tirei de lá, então não volta para lá.
Não perca o desejo pelo céu. Você é cidadão do céu. Você é cidadã do céu. Demétrio, mantenha o foco no céu, Demétrio. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Olha para cá. E aí ainda no versículo 12, tem a expressão: e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Observe que João, ele cria algumas palavras aqui, ele fala algumas palavras apelativas. Ele está olhando para o destinatário da carta, ou os destinatários da carta. Ele está dizendo: e vós bem sabeis que o nosso testemunho, nossa vida, o que falamos, o que vivemos é verdadeiro. Por que você acha que João, ele precisa falar isso aqui? Porque ele sabe que tem alguém denigrindo a imagem dele. Ele sabe que tem alguém massacrando a imagem dele. Passando para outras pessoas o que ele nunca falou. Passando para outras pessoas o que ele nunca fez. E sendo transformado em um dos piores líderes. Mas ele manda na carta dizendo: ei, ele está falando mal de mim. Mas vocês sabem a minha conduta. Ele está falando, ele e os seguidores dele estão falando mal de mim. Palavras maliciosas, palavras caluniadoras. Mas vocês sabem do meu testemunho. Vocês sabem da vida que eu levo. Vocês sabem o que eu falo. Deixa eu entregar isso aqui para alguém. Talvez estão espalhando notícias ao seu respeito. E as notícias que estão espalhando estão falando que você falou certas coisas que você não falou. Estão falando que você fez certas coisas que você não fez. Assim te diz o teu Senhor, pode ficar tranquilo. Da sua reputação eu cuido. E do mesmo jeito que tem pessoas manchando o seu nome, eu levantarei pessoas para defender o seu nome. Ai, Jesus. Do mesmo jeito que tem pessoas difamando o seu nome, eu estou falando isso aqui para crentes de caráter. Estou falando isso aqui para gente que vive na palavra, que tem de fato comunhão com Deus. É para você que eu estou falando. Assim te diz o teu Senhor. Do mesmo jeito que tem pessoas falando mal do teu nome, falando coisas que você não falou, falando coisas que você não fez, eu também levantarei pessoas para defender a sua imagem, o seu nome. E não é por causa do seu nome, ô glória, é porque você carrega a minha palavra, é porque você carrega o meu nome, e por isso eu vou te defender, eu vou te dar glória. Ei, e não vem pra cá, por favor, não vem pra cá com hipocrisia, dizendo, eu não ligo para o que falam de mim. Existem 3 opiniões, 3 visões, as 3 visões e opiniões mais importantes na vida de todo ser humano. A primeira é o que as pessoas falam ao seu respeito. A segunda
é o que você fala ao seu próprio respeito. A terceira é o que Deus fala ao seu respeito. Lembrando que das três, a mais importante é o que Deus tem para falar ao seu respeito, é o que Ele fala ao seu respeito. E não diga que as opiniões dos outros não são importantes. Sabe por quê? Porque você talvez conheça, ou até mesmo você seja uma pessoa que esteja atravessando uma depressão, uma tristeza profunda, uma ansiedade, por causa da opinião dos outros. Só que Jesus manda eu te dizer, hoje eu tiro das suas costas esse fardo. Hoje eu tiro das suas costas opiniões contrárias, palavras malditas, palavras caluniosas, palavras maliciosas. Com o poder da palavra, ei, Jesus te dá alívio hoje da opinião dos outros. E lembrando, opinião dos outros tem que passar por 2 filtros. O primeiro, veja se o que as pessoas estão falando sobre você é o que de fato você vive e o que você fala para você diariamente. Segundo filtro, veja se o que as pessoas falam de você está vinculado com o que Deus está falando sobre você. E aqui, João está apenas se defendendo e está dizendo, do mesmo jeito que tem alguém falando mal de mim, Deus também levantou vocês para me proteger. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Querido, querida, deixa eu dar um conselho para você da parte de Deus e encerro o vídeo que já deu. No dia que você tiver a oportunidade de defender um irmão, uma irmã, que você conhece a vida, defenda. Defenda. Porque já tem muita gente para tentar nos abafar. Já tem muita gente que tenta nos derrubar. O próprio Satanás e o reino das trevas não quer que a gente se proteja. Ele quer que a gente se mate. Ele quer que a gente fique ferindo uns aos outros. Então, sempre que você conhecer algum irmão, alguma irmã, que você de fato conhece a vida dessa pessoa, você sabe que essa pessoa tem uma vida íntegra diante de Deus, defenda. Aqui, ó, tem alguém falando mal de João. E João, depois de tratar Diótrefes, ele apenas olha para os seus outros irmãos e diz: ei, vocês sabem o nosso testemunho? Vocês sabem a vida que a gente vive na palavra? Vocês sabem. Não participe desse ringue gospel que está sendo apresentado hoje.
Se você tiver oportunidade, elogie seus irmãos, proteja seus irmãos. Já tem muita gente, já tem muito demônio. O reino das trevas trabalha sem parar para tentar nos difamar, nos derrubar. Não trabalhe para o reino das trevas. Eu encerro com um mandamento do nosso mestre. O mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Bora para cima? Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. Lembrando, é só ler e eu te ajudo a entender. Deus abençoe.